Graças e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, muito bom estarmos reunidos aqui novamente. Primeiro culto do ano, hein? Primeiro de muitos. E que bom ter você aqui. Eu quero te convidar a ter o seu momento de oração agora, você dedicar o seu culto a Deus, que se une com o meu, nosso culto público aqui. Então, ore ao Senhor nesse momento, as meninas vão estar tocando, e você tenha um momento aí tranquilo de relacionamento com o Senhor. Deus, Ele é muito mais, Ele vai muito mais além. Então vamos cantar alegremente esse cântico Rei da Criação. Rei da criança.
louvando esse nosso Deus, aclame ao Senhor toda a terra, porque incomparáveis são as promessas de Deus para nós, a promessa da sua presença, a promessa da sua salvação, e nós podemos contar com esse Deus que é fiel e que merece ser louvado. Salvador, todo
Vamos aí em pé fazer juntos a leitura bíblica, que se encontra em Gálatas 6, de 7 a 10. Vamos todos juntos? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém. Que essa seja a nossa maneira de viver nesse ano e para sempre. E um novo ano se inicia, e a melhor maneira de nós enfrentarmos um novo ano que nós não sabemos como será, é olhando para trás também, lembrando que até aqui nos ajudou o Senhor, lembrando das bênçãos do Senhor, que Ele sempre foi fiel, sempre esteve conosco, nos ajudando, e nós, então, temos assim a nossa fé fortalecida para seguir os dias adiante. Então, conta as bênçãos, conta quantas bênçãos o Senhor te deu. Muitas bênçãos
Senhor. Eu agradeço, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, conhecendo um pouco mais do Senhor, podendo louvar o Senhor por Deus unidos. Nesse momento, meu Pai, eu coloco cada pedido que foi aqui, Senhor. A gente não conhece a situação, mas o Senhor sabe. E eu tenho certeza que a sua mão está sobre essas pessoas que foram colocadas aqui. Meu Pai, eu também te peço pelos aqueles pedidos que as pessoas têm no coração, mas que não colocaram aqui por algum motivo, mas o Senhor conhece. Peço que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, possa estar aliviando, Pai, toda a dor, todo o sofrimento. O Senhor é o Deus das nossas vidas, e o Senhor se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Abençoe também a mensagem que o Léo vai trazer, que traga vida, meu Pai, que traga transformação. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 3. Nós vamos meditar nos versículos de 1 a 12. E hoje eu gostaria de meditar a respeito da vida de João Batista, esse homem tão importante que a Bíblia cita. Não fala muito sobre ele, mas o que fala já nos traz grandes ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa vida, aplicar nas nossas vidas e viver como verdadeiros cristãos. Então, vamos olhar o Evangelho de Mateus. Na verdade, os 4 evangelistas falam sobre ele, né? Mas hoje nós vamos meditar baseado aqui no texto de Mateus. E eu quero te convidar então a manter a sua Bíblia aberta. Vamos ler todos juntos. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então nós temos aqui um texto que fala, um resumo aqui da vida de João Batista, da maneira como ele vivia e da sua pregação. E eu gostaria então de olhar para esse texto e destacar aqui 3 qualidades que João Batista tinha na sua vida e que eu e você também devemos buscar para ter também na nossa vida, aquilo que nós podemos aprender com João Batista. E a primeira qualidade que eu gostaria de destacar aqui, que João Batista ele era um profeta de Cristo. O evangelho que nos mostra João Batista surgindo ali no deserto, pregando a respeito do Messias que viria. E é interessante nós vermos a figura dele, porque nós temos 4 evangelhos aqui, na verdade um evangelho só contado por 4 evangelistas na nossa Bíblia, e cada evangelho vai destacar uma qualidade diferente de Jesus Cristo. Um evangelho ele não é contrário ao outro, mas cada evangelista teve uma visão diferente e destacou uma qualidade diferente. Por exemplo, quando você estuda o evangelho de Marcos, ali você vai ver Jesus muito como o servo sofredor, aquele que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Quando você olha para Lucas, você vê ele como o homem perfeito,
destacando a humanidade de Jesus, o seu cuidado para com os doentes, para com as mulheres, para com aquelas pessoas que eram excluídas. Quando você olha para o Evangelho de João, logo de cara você já vê o intuito do evangelista ali, de mostrar que Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus, para deixar isso bem claro. E no Evangelho de Mateus, nós vemos claramente, ele mostrando que Jesus é o Rei, o Messias prometido, aquele que veio para reinar sobre Israel e sobre toda a terra. E ele veio estabelecer o seu reino aqui. E quando nós pensamos em rei, e principalmente naquela cultura no passado, antes do rei chegar em algum lugar, antes dele vinha um arauto, vinha alguém para anunciar que o rei iria chegar, para que as pessoas se preparassem para receber o rei da melhor maneira possível, para receber com festas, para receber com organização, e também para aplainar ali os caminhos. Não existiam rodovias como nós temos hoje em dia, né? Não existiam as estradas, mas para onde o rei ia, antes eles preparavam o caminho para que o rei pudesse chegar, colocavam pedras, né? E tudo mais, para que o rei tivesse ali uma entrada bonita, uma entrada triunfal, e fizesse ali uma boa viagem. E é isso que João Batista vem fazer, ele vem preparar o caminho, né? Ele vem aplainar, fazer as veredas retas para ele, o que Isaías já falava desde antes, né? Que ele seria a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Senhor. E João Batista, ele vem fazer isso, ele vem ser esse arauto, ele vem preparar o povo para a vinda do rei, daquele que viria instaurar o reino de Deus aqui na terra. E o interessante, quando nós olhamos para a vida de João Batista, aí, os versículos 3 e 4, vão nos mostrar que ele tinha um estilo aí muito peculiar, né? E muito surpreendente. Primeiro que ele surge assim, no deserto, né, pregando, de repente, está lá pregando para várias pessoas, e as pessoas estão indo lá ouvir ele, né? O modo dele se vestir também, né, já era bem diferente, não era um modo como as pessoas daquela época se vestiam. Ele usava ali roupas de pelo de camelo, usava ali um cinto de couro na sua cintura. A maneira como ele se alimentava, né, comia gafanhotos, mel silvestre, não era uma alimentação normal ali para aquele dia. A pregação que ele tinha, né, falando para o povo se arrepender, o povo não estava acostumado a ouvir isso. E o batismo também, o povo não estava acostumado com essa ideia de batismo. O máximo que eles tinham era uma cerimônia ali de purificação, né, de tomar um banho, de se lavar para se purificar. Mas essa ideia mesmo do batismo, por causa do arrependimento, eles ainda não tinham. Agora precisamos deixar claro aqui que muitas pessoas interpretam errado. Muitas pessoas acreditam que João Batista é a reencarnação de Elias. Acreditam nisso porque o profeta Malaquias, o último profeta ali do nosso Antigo Testamento, disse que depois viria Elias, e antes do Messias. Mas ele não é Elias. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 1, lá mesmo João Batista ele é confrontado, e as pessoas perguntam, você é Elias? Ele fala, não sou. Está bem claro ali na Bíblia. Mas ele veio da mesma forma que Elias veio exercer o seu ministério. Ele veio, digamos assim, com o mesmo ministério, né? O mesmo jeito de pregar, aquele jeito bem irreverente, aquele jeito bem ríspido, né? Incisivo, um jeito bem rude, até a maneira de se vestir também era bem parecida, andando pelo deserto. E na vida dos dois nós vemos que eles não estavam interessados no conforto que essa terra aqui pode nos oferecer, em ter boas roupas, em ter boas alimentações, em estar morando em palácios, em casas confortáveis. Eles mostram claramente pelo estilo de vida deles que eles tinham uma desconexão com o mundo aqui, com os prazeres desse mundo, com tudo aquilo que as pessoas achavam importante. João Batista e Elias mostraram claramente, isso não é importante para mim. Só olhar para a minha vida você vai ver que para mim o mais importante é outra coisa, não é esse jeito de viver aqui. Mas eles mostram também na vida deles que o mais importante era ser obediente a Deus. E isso fez com que eles desafiassem sem medo autoridades e poderosos que queriam tirar a sua própria vida. E isso fez até com que João Batista fosse morto decapitado por Herodes, porque ele apontava o dedo mesmo, né? Ele mostrava o pecado mesmo, ele não estava preocupado em querer fazer aquela politicagem, né? Ter aquele joguinho, ele mostrava mesmo, ele era obediente a Deus.
Então, ele era um profeta de Cristo, ele pregava a mensagem de Cristo, e essa é uma qualidade muito importante na vida dele. Uma segunda qualidade que nós podemos observar aí nesse texto é que ele trazia uma mensagem de Cristo. E que mensagem é essa? O versículo 2 nos diz: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Uma mensagem direta, incisiva e até mesmo assustadora. Agora, a maioria das nossas Bíblias aí, pelo menos todas que eu pude consultar, trazem essa palavra, arrependam-se, né? E é uma tradução, ela está certa assim, ela não está errada, mas nós temos que tomar cuidado porque a diferença para o grego, para o original, pode fazer com que nós não entendamos o sentido original. Muitos estudiosos acreditam que a melhor palavra para ser colocada aqui nessa tradução deveria ser o convertam-se. Convertam-se. Porque a palavra aí vem do verbo metanoia, né? É uma derivação do verbo metanoia, que significa conversão, uma mudança de rumo. Você está indo para um lado e você para de ir para aquele lado e volta para o outro. Para isso, na nossa vida, para mudarmos, para termos uma conversão verdadeira, é necessário, em primeiro lugar, sim, o arrependimento. Parar, nos arrepender do caminho que estamos seguindo, nos arrepender da maneira como nós estamos vivendo, mas esse é só o primeiro lado, né, da moeda. É só um dos lados da moeda, é o primeiro passo. Mas, quando nós pensamos em conversão, nós entendemos que tem muito mais, além do arrependimento, que é trilhar o caminho certo. Não é só me arrepender e pronto, e ficar ali parado. Não, é voltar e trilhar o caminho certo, andar pelo caminho correto. E o arrependimento, ele é crucial para a conversão, mas nós precisamos, sim, nos entristecer pelos nossos pecados, chorar por eles, e depois trilhar o caminho que Deus tem para nós, viver da maneira como Deus quer que nós vivamos, em obediência a Ele. E aí ele continua, né, falando, convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele estava anunciando que o ministério de Jesus Cristo estava para começar. O reino de Cristo iria iniciar ali a sua implantação aqui nesse mundo. Iria se manifestar de uma forma muito forte, como nunca havia sido manifestada nessa terra. Mas quando ele falava isso, ele trazia dois significados para o povo. Se o reino de Deus estava vindo, ele trazia duas consequências para o povo. A primeira é de salvação para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem, para aqueles que se rendem ao Senhor. Mas o segundo significado do reino estar vindo é também de condenação para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não creem no Messias enviado por Ele, para aqueles que rejeitam a sua mensagem. E ele veio pregar isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses dois significados mais à frente. E o versículo 5 e 6 nos mostra o resultado de toda essa pregação, de todo esse ministério, de toda essa vida de João Batista, de que um grande número de pessoas foi ali ouvir João pregar no deserto. O versículo 5 nos mostra que vinha gente de Jerusalém, da Judéia, de toda a região ali ao redor do Rio Jordão. E as pessoas foram desafiadas por essa mensagem de arrependimento, de conversão, de confessar os seus pecados, e elas começaram a entender isso, né? E graças a Deus as pessoas começavam ali a confessar os seus pecados, a se arrepender e serem batizadas para viver da maneira como Deus quer que elas vivessem. O versículo 6 nos mostra isso, né? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esse versículo 6 aí nos mostra uma importante lição que nós seguimos aqui também. Que não pode haver batismo sem que antes haja confissão de pecados. Sem que antes haja um arrependimento. Sem que antes a pessoa entenda para o que ela vai viver agora. Por que ela está passando por esse símbolo de que está mostrando que ela está morrendo para o mundo e nascendo de novo. Por isso nós não temos o costume de batizar crianças. Porque uma criança ela não tem esse intelecto de entender e de se arrepender pelos seus próprios pecados. Nós apresentamos ela aqui na igreja para que a igreja ore por ela, pedimos que o Senhor cuide dela, né, e a dirija, nós ensinamos a Bíblia, mas chega um momento onde ela precisa se arrepender para ser salva. Não adianta nós batizarmos um bebezinho, uma criancinha que não entende nada disso, e acharmos que isso está garantindo então a sua salvação.
Sem confissão e sem arrependimento não pode haver batismos. Mas o versículo 7 depois continua nos mostrando que estava tudo lindo, maravilhoso, mas iniciam os problemas ali também. Aí aparecem os fariseus e os saduceus. Esses que nós temos falado tanto sobre eles, né? Principalmente quando nós estávamos meditando no Sermão do Monte, sempre falávamos sobre eles. Nós já vemos eles aqui aparecendo novamente. Eles vendo todo aquele movimento legal, as pessoas indo ali para o rio para ouvir João Batista, para serem batizadas. Eles olharam para aquilo e falaram: a gente precisa fazer parte desse movimento aí. A gente não pode ficar de fora disso não. Vamos lá, vamos nos infiltrar, vamos entrar nisso aí, vamos ser batizados também. Quem sabe daqui a pouco a gente está ganhando espaço, quem sabe daqui a pouco a gente está dominando tudo isso aí. Mas João Batista viu o coração deles, daqueles homens que eram hipócritas, religiosos, né? Uma religiosidade fria e barata, e enxergou o coração deles e viu que eles queriam ser batizados, mas sem se arrependerem, sem confessar os seus pecados. E aí João Batista chama eles de raça de víboras. Praticamente, né, insulta esses homens aqui. Por que que ele compara esses homens com serpentes, com cobras? Porque a cobra age dessa forma mesmo, ela é sorrateira, né? Ela vai ali escondida, vai se disfarçando no meio dos galhos, né, no meio da mata, para quando você não estiver vendo, ela dá o bote, pica, né, morde, e ataca ali a presa, né, discretamente, repentinamente. O próprio diabo, ele é descrito na Bíblia, em Apocalipse, como a antiga serpente que enganou o mundo todo. E lá no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus vai chamar os fariseus de filhos do diabo, que fazem tudo aquilo que Satanás deseja. Ou seja, esses homens estavam querendo viver apenas uma religiosidade fria, barata, hipócrita, para depois dar o seu golpe ali e querer estar por cima de tudo. E aí João Batista chama eles de raça de víboras e fala para eles: quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Vocês acham que com uma atitude religiosa falsa, apenas se batizando aqui, vocês vão poder fugir da ira que está se aproximando? Não é dessa forma. E aqui ele começa a falar dessa segunda consequência da vinda de Cristo. Jesus veio para trazer salvação para os seus, mas também condenação para aqueles que o rejeitam. E essa condenação, meus irmãos, simples atos religiosos não podem nos salvar dessa condenação. Nós não podemos achar que podemos enganar a Deus com atos religiosos, com atitudes de vir à igreja, com atitudes de cantar bonito e tudo mais, e continuar vivendo da mesma forma como eu quero viver, e não dar nenhuma importância para Deus. Querer viver sem me arrepender pelos meus pecados, sem me converter verdadeiramente, né? Sem mudar de rumo, sem viver no novo caminho que Deus tem para mim, pela nossa própria força e por religiosidades, nós não vamos escapar dessa ira que se aproxima, essa ira que está próxima. É necessário o arrependimento, é necessário uma conversão verdadeira. E aí no versículo 8 ele fala: deem fruto que mostre o arrependimento. De nada adianta essas religiosidades frias se não houver uma transformação interna. O batismo, ele é importante, mas ele é um símbolo visível, né? Um símbolo que todos podem ver da graça de Deus que é invisível, de uma atitude que aconteceu aqui que muitas pessoas não estão vendo, mas eu declaro isso através do batismo. Olha o que Deus fez na minha vida, olha a nova vida que Deus me deu. Agora eu quero que todos vejam a mudança que eu tive interiormente, pois as águas de um batistério não podem nos lavar, não podem lavar o nosso espírito, a nossa alma. Deus é que faz isso. Ele nos lava, Ele nos purifica com o seu sangue, Ele nos faz morrer para a antiga vida e nascer de novo. E o batismo é apenas um símbolo de tudo isso. Mas essa nova vida que eu vivo agora, eu devo buscar produzir os frutos, que são consequência desse arrependimento que eu tive lá atrás. Por isso que ele fala: deem frutos que mostrem o arrependimento.
Não adianta nada eu vir a um culto, eu levantar minha mão, eu vir aqui na frente chorar, se depois a minha vida continuar da mesma forma, eu continuar vivendo da mesma maneira, vivendo dos mesmos pecados. Foi apenas uma atitude religiosa. Mas se buscarmos ao Senhor de verdade, obedecermos a Ele, e buscarmos ser cheios do Espírito Santo, Ele vai transformar as nossas vidas, e vai produzir frutos em nós, esses frutos aí do arrependimento. Não são os frutos que vão nos salvar, mas os frutos são consequência da nossa salvação. Os frutos que já estão demonstrando uma vida, uma conversão que eu tive, um arrependimento que eu tive lá atrás. Então é esse o papel da palavra de Deus, né? Ou ela vem e muda a nossa vida, nos salva e nos faz gerar e produzir novos frutos, ou ela também vai nos endurecer e vai nos condenar. A mesma palavra de Deus, a mesma palavra de Cristo, ela vai fazer isso conosco. Ou nos salva, ou nos endurece. Ou nos leva para o céu, ou nos condena para o inferno. E mostra, está vendo? Você ouviu tudo isso, e mesmo assim você continua da mesma forma. Você merece o inferno. E o versículo 10 ele fala: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Vocês acham que a Bíblia fala do fogo assim aleatoriamente? Pare para observar quantas vezes a Bíblia fala daquilo que vai ser cortado e lançado ao fogo, que vai ser destruído. João Batista está falando aqui que o perigo é real, meus irmãos. O perigo, ele é real. Jesus Cristo veio uma vez e virá a segunda vez para terminar com tudo, para dar a vida eterna para aqueles que são salvos e para condenar aqueles que rejeitaram a sua palavra. Nós não sabemos quando Jesus voltará, né? Às vezes a gente fica, já fazem mais de 2000 anos, ele não voltou ainda. Nós não sabemos quando ele voltará. Pode ser que ele demore mais um pouco para vir? Pode ser. Mas que garantia você tem que você vai viver mais um dia de vida? O pastor Rubem, quando ele esteve aqui pregando, ele falou, pode ser que para você Jesus volte hoje. Pode ser que ele não volte para todo mundo, mas pode ser que o seu encontro com ele pessoalmente seja hoje. E aí? Você vai ficar esperando? O machado ele já está posicionado. E o destino daqueles que morrem sem se converter, sem se arrepender, é o fogo eterno. Por muitas vezes a Bíblia fala isso. Tem gente que insiste em falar, o inferno não existe. Isso aí é invenção. Por muitas vezes a Bíblia fala do lugar onde o fogo nunca se apaga, que é um lugar que foi criado para Satanás e os seus anjos, mas que aqueles que pecaram e morrem sem perdão serão lançados lá também, no dia do juízo final. E o juízo está perto, meus irmãos, a condenação já está à porta. Qual que é o momento para se arrepender? É hoje, é agora, é já. O momento de mudar de vida, o momento de dar ouvidos para essa palavra de Cristo. É um tanto chocante, né? Pleno domingo de manhã, 10h50 da manhã, e falando de inferno. João Batista, que era um profeta de Cristo, falando de inferno, falando de condenação. E o interessante, quando nós olhamos o significado de João, significa Deus gracioso. E um homem, então, que fala que Deus é gracioso, está falando de condenação. A mensagem de Cristo, ela é graciosa também, porque ela fala da condenação. E ela nos alerta para o perigo iminente que nós, como seres humanos pecadores, estamos vivendo. Avisar o povo que eles estão caminhando para a condenação e que eles devem se arrepender e crer, é uma forma de amor, é uma forma de graça. As pessoas precisam entender a realidade do inferno. Nós precisamos falar sim de inferno, de pecado. Porque enquanto não entendermos o gosto amargo do pecado, enquanto não entendermos a condenação séria e eterna que é o inferno, nós nunca entenderemos quão doce Jesus Cristo é e a salvação que Ele nos oferece. Precisamos sim que as pessoas entendam isso, precisamos pregar sobre o inferno. Infelizmente hoje em dia as pessoas só querem pregar sobre bênção, né? Só querem pregar sobre a sua vitória, né? O seu dia. Olha que vitória mais maravilhosa do que essa, de você ser livre da morte eterna. Precisamos valorizar isso.
E uma terceira qualidade que nós vemos em João Batista é que ele era um servo de Cristo. O versículo 11 diz: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Imagina João Batista, se ele vivesse hoje em dia, como nós iríamos admirar ele, né? Devia ser um homem bem eloquente, corajoso, um homem cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus, com um ministério que estava prosperando ali, muitas pessoas indo até ele. Ele poderia se encher de orgulho ali, né? Mas ele foi humilde o suficiente para entender que ele era apenas um servo nas mãos de Deus. Que não era ele quem salvava as pessoas, ele não podia fazer nada mais pelo povo do que clamar ao povo que se arrependesse, do que mostrar para eles que existe céu, existe inferno, que existe o pecado, mas existe a graça de Deus. E ele mostra aqui, é Jesus Cristo. Não olhe para mim não, olhe para Jesus Cristo. Tira os olhos de mim, não olhe mais para nada nesse mundo, olhe apenas para Cristo, olhe apenas para a graça dele. Lá em João, capítulo 3, versículo 30, ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando os discípulos dele vieram falar para ele: aquele Jesus que você falou está batizando mais pessoas do que nós, as pessoas estão seguindo mais ele do que eu. Ele fala: que bom, que isso continue. Eu estou aqui como um amigo do noivo, a noiva é dele, a igreja é dele, eu estou aqui só para ajudar, só para auxiliar, e eu me alegro com isso. Então que ele cresça, que eu diminua. Infelizmente, meus irmãos, me entristece muito, hoje em dia nós vemos tantas pessoas querendo holofotes, tantos pastores que querem deixar escancarado ali o seu nome, em tantas postagens de redes sociais, em placas de igrejas, mas a nossa postura deve ser: olhe para Cristo, não olhe para o meu nome não. No máximo, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Mas tem nada que ficar exaltando o meu nome não. Que eu diminua, que ele cresça. Muitas vezes nós queremos que as pessoas olhem para nós, né? Fazemos boas ações, mas queremos tirar foto ali e postar nas redes sociais para ganhar muitas curtidas. Não devemos fazer isso. Que ele cresça, que eu diminua. Existe uma música dos Arrais, que eu acho muito bonita, que fala assim: que o meu nome morra com o meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que as pessoas se esqueçam de quem foi o Leonardo. Não quero marcar esse tempo, não quero que as pessoas fiquem lembrando de mim, mas que as pessoas lembrem de Cristo. Eu quero ser uma ferramenta nas mãos de Cristo para que as pessoas vão até Ele. A glória, meus irmãos, não deve ser para nós, deve ser só para Ele. E ele fala que só Jesus Cristo é que pode nos batizar com o Espírito Santo. E esse batismo aí, todo ser humano pecador precisa. E eu creio que esse batismo aqui acontece na hora da nossa conversão. Algumas pessoas acreditam que você pode se converter e depois ser batizado. Me desculpem se acreditam diferente, mas nós vemos aqui que é o batismo do Espírito Santo que nos faz nascer de novo, que nos dá uma nova vida, que nos regenera, né? Que nos limpa no pecado e faz com que Cristo venha habitar em nós. É a presença de Deus em nós, é o selo, a garantia da nossa salvação. Deus vem e nos sela com o Espírito Santo, e nada mais, ninguém mais pode tirar esse selo. Uma salvação que não se perde jamais. Então todo ser humano precisa desse batismo do Espírito Santo, e ser cheio dele também na sua vida. Precisamos buscar isso. Versículo 12, para encerrar, ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Por vários momentos a Bíblia nos mostra isso, né? Que o joio e o trigo crescem juntos. Na hora de colher, vem ali o trigo, vem um monte de palha junto, né? Tudo misturado. Infelizmente existe isso dentro das igrejas. Trigo e palha crescendo juntos, servindo juntos, vivendo juntos. Mas no último dia, Jesus virá com essa pá para separar
o trigo da palha. No tempo aqui de Jesus, aqueles que colhiam o trigo, para separar, eles jogavam tudo em cima de uma pedra, pegavam uma pá e jogavam aquilo para cima. O vento que vinha do Mediterrâneo empurrava a palha ia embora, e o trigo caía. Você se lembra lá do Salmo número 1, que fala que os ímpios são como a palha, que o vento leva? É assim, a palha é assim. Um dia está na igreja, outro dia está lá fora, outro dia está vivendo de outra forma, depois volta para a igreja e vai sendo jogada assim. O trigo, ele tem vida. O trigo, ele é fixo, ele é firmado, ele é plantado, ele fica firme. Como você tem vivido? Como um grão de trigo ou como palha? Os filhos de Deus são como grãos de trigo, que têm vida, que frutificam, né? Que geram novas vidas. Mas a palha não serve para nada, só serve para ser queimada. E aqui o texto é forte, nos fala que vai ser queimada num fogo que nunca se apaga, um fogo por toda a eternidade. O meu desejo, meus irmãos, para esse nosso novo ano de 2021, é que todos nós possamos viver da única forma que vale a pena, que é viver para Deus, que é viver como João Batista viveu, como um profeta de Cristo, levando a mensagem de Cristo e sendo humilde como um servo de Cristo. Não passo de um servo. Que possamos abandonar as religiosidades, as falsidades, a hipocrisia de falar uma coisa, depois viver de outra forma, mas que possamos ver na nossa vida uma real conversão, proporcionada pelo Espírito Santo. Que você possa lembrar de como era a sua vida sem Cristo, e ver que hoje em dia você vive de uma forma diferente, que agora você vive com Cristo, e você vê os frutos de Cristo na sua vida. Você vê esses frutos de Cristo? Nenhuma árvore consegue fingir um fruto, né? Uma macieira que, vou dar um limãozinho aqui num galho. Ela só pode dar maçã, porque é a essência dela. A Bíblia nos fala que para darmos bons frutos, precisamos de uma renovação interna. Coincidentemente, hoje no meu devocional, eu estava lendo lá Mateus 7, que Jesus falou a mesma coisa. Nenhuma árvore boa pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. A árvore boa só dá bons frutos, a árvore má só dá maus frutos. E toda árvore que dá maus frutos vai ser cortada e lançada no fogo. Jesus fala também da mesma forma que João Batista falou aqui. Então, esses frutos não podem ser gerados pela nossa própria força. É uma ação do Espírito Santo. O que cabe a nós? Nos arrependermos, clamarmos pelo Cordeiro, clamarmos para que Ele nos encha com o Espírito Santo, para que Ele faça essa transformação nas nossas vidas, e buscarmos ser obedientes a Ele, para vivermos de uma outra forma, para vermos que somos grãos mesmo, que não somos palha, e sentirmos essa segurança mesmo. Então que nesse novo ano possamos estar atentos a isso, meus irmãos. Busque mais ao Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. Às vezes nós que somos batistas mais tradicionais, ficamos meio com medo dessa expressão, né, de ser cheio do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, isso é bíblico. Motivados, animados, sentir o poder mesmo do Espírito Santo, e que Ele traga santificação nas nossas vidas. Sair daquela antiga vida e viver da maneira como Deus quer que nós vivamos, produzindo frutos para Ele e experimentando a verdadeira vida que Ele tem para nós. Não viva na hipocrisia, viva a vida que Cristo está oferecendo enquanto é tempo. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela Tua palavra, que é dura, mas também ela é graciosa. Ela nos mostra o perigo iminente do inferno, da condenação, mas ela também nos oferece a salvação em Cristo Jesus, através do arrependimento, através da conversão que o Senhor tem para nós. Ó Deus amado, se tem alguém conosco agora, orando, Pai, que tem se sentido incomodado, salva, Pai, essa vida, que ela possa entender realmente, Pai, que precisa viver de uma nova forma,
viver para o Senhor, que ela possa se arrepender profundamente pelos seus pecados e viver para o Senhor, mais do que atitudes religiosas, ó Pai. Vida verdadeira, vida abundante, uma vida eterna que se inicia aqui. Em nome de Jesus, salva, Pai, não só nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa também assistindo através do YouTube. Alcança, Pai, os corações e transforma-nos, ó Pai, para sermos da maneira como o Senhor quer que sejamos, e que possamos receber essa mensagem, ó Pai, com muita responsabilidade, com muito temor diante de Ti, Pai. Aplica, Senhor, a Tua mensagem nas nossas vidas, deixa, Pai, ela cravada, para que lembremos dela durante a semana, durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto cantando. Que o Senhor venha fazer essa limpeza nas nossas vidas, que Ele venha sondar a nossa vida e nos transformar para sermos usados da maneira que agrade a Ele. Me conheces.
no altar. Não pode orar por nós, encerrando esse momento. Obrigada, Pai, por essa mensagem, Senhor, que falou aos nossos corações, Deus. Usa, Pai, a nossa vida, Senhor. Quebranta, Pai, os nossos corações, Senhor. Nos ensina, Pai, cada dia, Senhor, a te obedecer, a ser fiel a Ti, Senhor. Que esse ano, Pai, nós podemos buscar mais, Senhor. Que nós podemos mais nos humilhar. Que nós podemos mais orar, Senhor. E amar os nossos irmãos, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pela salvação, Pai. Oh Deus, eu só tenho que Te agradecer, Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, na vida da Tua igreja, Deus. Perdoa, Senhor, minhas falhas, as minhas fraquezas, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Que nós seja cheios do Teu Espírito, Senhor. Que nós podemos dar fruto, Pai, não só aqui dentro, mas lá fora também, Pai. Eu Te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, semana que vem nós teremos a ceia do Senhor, tá? Quando os irmãos estarem aqui presencialmente. E acompanhe também os nossos vídeos, né? Aos domingos nós soltamos o mesmo culto aqui. Envie também esse link, né? Envie para aquelas pessoas que você conhece. Vamos aproveitar essa ferramenta que nós temos como igreja de compartilhar a palavra de Deus. Às quartas-feiras também nós temos um estudo bíblico. Eu procuro fazer um estudo bem rápido, de 10 a 15 minutos. Procurem assistir, procurem compartilhar também. Vamos ser usados por Deus para levar a mensagem de Cristo para todos aqueles que precisam, tá bom? Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana.